O Tempo e Dinheiro agora, de olho em Brasília. Roda a vinheta do Renato Dias. Atenção, Brasil. Olha a vinheta do Renato Dias aí no ar, gente. Renato, boa tarde. Muito bom. O Davi é um guerreiro. Ele tem 8 braços, né? Parece uma centopeia. Só que a gente baixou o horário hoje para todos nós, né? Para os nossos telespectadores, para você, para ele. E aí é duro para ele pegar o barco andando. Mas, enfim, essa mudança que nós fizemos, só para uma breve explicação, é para dar tempo suficiente para a gente falar com a cereja do bolo, que é a política brasileira, que é essa que define os preços, só não define o clima, mas o resto define tudo, é a política brasileira. E o nosso especialista é o Renato lá do blog políticos.org.br, uma pessoa especializada, o Renato Dias, do que com a sua equipe na sua abordagem principal, que é Brasília. E hoje é o dia, né, Renato? Hoje é um dia muito importante, João, os nossos seguidores aí lembraram bem, né? É um dia da gente perceber a importância do voto para deputado e senador, né? Quando a gente vê as opções aí entre os favoritos, vamos falar sobre isso, né? Está praticamente decidida essa eleição, mas, como você bem disse, João, a gente vota para presidente, para governador e também no mesmo dia para deputado federal, estadual e senador, acaba não dando muita atenção para esses votos, mas cada dia que passa a gente percebe que o Congresso tem uma importância gigante no Brasil, né, para saber se o presidente vai conseguir fazer ou não aquilo que ele pretende. Então é um novo dia para se lembrar disso, mas uma boa notícia, João. Último dia de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, isso sim é um bom sinal para o país. Ontem o meme mais engraçado era o pessoal soltando fogos, como se fosse a passagem do ano, dizendo assim, como é que é, sem Rodrigo Maia lá na Austrália, né? Porque 12 horas antes. Então o pessoal estava comemorando o tchau para o Rodrigo Maia. Mas assim, nós vamos analisar já as eleições, vamos falar de outras coisas mais fundamentais também para a gente antes disso. Mas, Renato, eu estou destacando que pelos meus cabelos brancos, né, pelo andar da carruagem, eu tenho condições de dizer que hoje está se completando o terceiro momento histórico do novo Brasil. O primeiro foi a saída da Dilma, o impeachment. A segunda foi a própria eleição do Bolsonaro, que nós assumimos a presidência. E hoje nós estamos consolidando, o povo brasileiro está consolidando com a vitória do Arthur Lira na presidência da Câmara e também, claro, do Pacheco no Senado. É isso, um dia importante, João, nesse processo todo aí que você comentou, né? Não é o ideal ainda, né? A gente vai falar mais sobre isso, que dentre as opções possíveis, o melhor realmente viáveis, né? Com chance de vitória. Sem dúvida que a melhor opção, a menos pior vai ganhar, que é o Arthur Lira, mas estamos evoluindo, né? O Rodrigo Maia estava aí há 4 anos nesse cargo, quando ele quis fazer as coisas acontecerem, aprovamos a reforma da Previdência, né? E aí ele saiu como grande articulador, que escolheu todos os méritos por essa aprovação, e depois disso sabotou as pautas, deixou tudo engavetado, atuou contra o governo como um verdadeiro opositor dentro desse cargo, que não deveria ter lado, né? Deveria ser ali independente, sim, mas votar aquilo que a sociedade, que a maioria do Congresso gostaria que fosse votado. Esse sim é o papel correto do presidente da Câmara e não aquilo que ele fez. E agora, na sua saída, João, isso vai ficando muito claro, né? Não está sabendo perder, está ameaçando aí colocar o impeachment, aprovar o impeachment aí nas últimas horas de comando da Câmara. Muito feio, sai pelas portas dos fundos o Rodrigo Maia. E vamos esperar que agora, daqui para frente, a gente tenha aí um Congresso mais em harmonia com o Executivo, para que aí sim o Brasil possa retomar o seu crescimento, João. Ainda falando do Rodrigo Maia, ele tem condições de voto, de maioria, sei lá, de propor o impeachment ainda hoje? Para propor o impeachment, só depende dele, né? É uma decisão que cabe exclusivamente ao presidente da Câmara, sozinho ele pode tomar essa decisão, que eu acho até um erro, né? Deveria ser algo tomado sempre em plenário, mas eu acho que é um blefe, João. Ele viu que está perdendo aí todo o apoio que ele tinha dentro do próprio partido, o DEM, que é o partido praticamente criado pelo Rodrigo Maia. O pessoal abortou aquele apoio que tinha ao Baleia Rossi. Hoje o DEM está declarado ali neutralidade, né, em relação a isso. O PSTB também, que era um outro aliado, também definiu que não apoia mais o Baleia Rossi, sim, está ali com a posição de neutralidade. E tem muita gente até apostando, João, que o Baleia Rossi pode retirar sua candidatura ainda hoje
mais próximo do horário da eleição, mais ou menos num movimento parecido com o que fez o Renan Calheiros, né, na eleição para senador. A gente lembra, para a presidência do Senado, no início do mandato do Bolsonaro, ele viu que ia perder para o Davi Alcolumbre e acabou desistindo um pouco antes para não passar pela humilhação de perder por uma lavada, e é o que parece que vai acontecer hoje. Fala-se em mais de 300 votos para Arthur Lira, né? A vitória no primeiro turno só precisa de 257, e tem quem está apostando aí que o Baleia Rossi ainda vai até retirar essa candidatura. O Rodrigo Maia, num momento aí de desespero, começou a ameaçar que iria aceitar o pedido de impeachment, um dos pedidos de impeachment que existem lá no Congresso, mas se ele fizer isso, João, pode ser mais um tiro no pé, porque uma derrota, né, nesse pedido de impeachment, ou seja, não há clima para isso, não há apoio dentro do Congresso, fortaleceria ainda mais o presidente Bolsonaro, que é hoje o seu principal desafeto. Então eu acho que é mais uma retórica. Se tem algo que eu acho que tem chance de acontecer, é essa retirada da candidatura, ou não, pode ser que vá para a votação. E aí, dependendo do número de votos, se tivermos mais de 300 votos para o Arthur Lira, sai muito forte esse movimento aí do presidente Bolsonaro. E aí, a partir disso, João, a gente tem que cobrar as reformas, né? Não vai estar resolvido se ganhar o Arthur Lira, mas é um passo muito importante, e a partir daí a gente vai ter que construir esse clima favorável para que o Congresso atue em favor do projeto que foi o vencedor das eleições, né? Do projeto das reformas e das pautas conservadoras, tudo aquilo que o Bolsonaro pregou durante a campanha. O meu amigo, já de longa data, de Bandeirante, o Paulo Roberto Renzi, acaba de escrever: vejo os céus do Brasil com rasgos de raios de sol. O tempo está clareando no Brasil. Bacana isso, né, Renato? É isso, é um dia importante, né? Como a gente comentou, o Maia tem tudo para ter o futuro que teve o Renan Calheiros, né? Ninguém nunca mais ouviu falar do Renan Calheiros, virou mais um senador lá no meio do Congresso. O Maia, que estava acostumado com o poder, né? Sempre bajulado pela imprensa, sempre decidindo o que é que ia pautar, o que é que não ia, ignorando a maioria dos líderes do Congresso, né? Que deveria ser assim que ele deveria agir, ouvindo as lideranças, colocando em pauta aquilo que o Congresso gostaria. Não, ele tornou sempre essa presidência algo muito pessoal, né, muito centralizador, e agora tem tudo para virar aí mais um deputado entre os 513. Não vai mais poder andar de jatinho da FAB, João, vai ter que pegar voo de carreira. Né? Eu tenho muita curiosidade em ver como é que vai ser esse momento, se ele vai ter coragem de andar no meio do povo. Então é um dia importante, sim, para o Brasil. Não está nada resolvido, né? Nossos problemas não acabaram, mas boa parte deles, com certeza, vai ser melhorado com a saída do Nhonho, João. Desculpa. Nhonho, é isso aí, o Nhonho. O Wilson Bernini fala: aleluia, limpeza no Senado e Câmara. Patrick Silva aplaudindo. Luiz Antônio Medeiros, vamos torcer para que esses novos presidentes das casas não traiam o povo brasileiro de novo. E olha aqui, então, só para fechar, o Rodrigo Maia, a pauta do Rodrigo Maia. A partir das 10 da noite, um cidadão comum, se parecer no aeroporto, vai tomar ovada, é isso? Eu tenho a impressão que vai ser isso, João. Agora, só para terminar também o comentário... Do Rodrigo. Vai ter um preço a se pagar, né? O Bolsonaro teve essa aproximação com o Centrão. É muito provável que ele vai fazer a tal da articulação política. O presidencialismo de coalizão está de volta, João. Então, é possível que sejam criados alguns ministérios. Fala-se aí do Ministério da Cultura, do Esporte, da Pesca também. Muitas emendas foram liberadas, o que é do jogo, isso não tem nada de ilegal, é importante ressaltar isso, né? Tudo dentro das regras do Congresso brasileiro, e infelizmente é assim que funciona, não tem como fazer de outra forma. O presidente tentou, né? Não se aproximou muito das eleições do Congresso no primeiro ano de mandato, acabou não dando certo, e agora teve que partir para isso, porque é a única forma de governar, e de novo, mais uma vez, isso nos dá aí uma boa medida de quanto é importante você escolher bem o seu senador e o seu deputado. No Senado teremos o Rodrigo Pacheco, também está dado aí como grande favorito, né? Que não teve tanta disputa no Congresso, no Senado, como a gente viu na Câmara. A Simone Tebet seria aí a adversária mais forte para o Rodrigo Pacheco, mas também não conseguiu apoio suficiente. Então, todo mundo daqui para frente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são os presidentes agora das casas, o que dá aí uma boa perspectiva para que as reformas caminhem, João. O governo vai ter que saber lidar com isso, articular bem, porque a gente sabe, o Centrão é guloso, se eles se sentirem também muito confiantes, eles podem depois fazer
um jogo que não seja favorável ao governo. Mas, no momento, é uma ótima notícia e, sabendo lidar com isso, a gente pode ter aí bons ventos para aprovar as reformas, aprovar tudo que está lá na gaveta do Rodrigo Maia, aquela lista de projetos que a gente já mostrou aqui. Então, vamos acompanhar. Não, é um momento histórico. Eu estou muito entusiasmado, para não dizer outra forma de expressão, né, porque meus cabelos brancos, eu sempre fui político, sempre lutei desde os tempos memoriais. Eu nunca vi um momento tão favorável para nós assim. Agora, vamos continuar falando dos perdedores, porque depois a gente vai falar dos vencedores. Fora o Rodrigo Maia, quem que perdeu também? Vou botar uma foto aí. Foto da tentativa de paralisação hoje em São Paulo. Quem que apanhou? Esse rapaz aí que está na faixa, Renato. Fora Dória, abra São Paulo, já disseram os caminhoneiros que pararam. Ao invés de protestar contra o Bolsonaro, eles bateram no Dória. E com muita razão. Então o Dória é o segundo maior perdedor, né, Renato? O Dória com certeza está nesse bolo aí dos perdedores, né? A gente fala que até se confunde das declarações, não sabe mais quando é o Dória, quando é o Maia que está falando, um discurso muito parecido, né? O Dória que já havia tido protestos contra ele na semana passada, a gente mostrou aqui carreatas de caminhoneiros, o pessoal do comércio também indignado com essa questão aí do fechamento, né? E o Dória traz com ele também o seu pupilo, né? O seu prefeito aqui de São Paulo, o Bruno Covas, que também foi alvo de protestos muito grandes aí nos últimos dias, principalmente depois que ele apareceu, João, lá no Maracanã, para assistir final da Libertadores. Olha. Mandou fechar a cidade, né? Todo mundo aqui se virando nos 30 para conseguir pagar aluguel, pagar funcionário, e foi lá curtir um futebolzinho. O time dele ainda perdeu, né, no fim das contas. Então, essa dupla, Dória e Covas, sai também como grandes perdedores agora desse final de semana e início de semana, João. O Bruno Covas respondeu dizendo que essa cobrança que estão fazendo dele, inclusive o Bolsonaro deu uma estocada nele, é hipocrisia. Como hipocrisia, Bruno? Você não podia ter ido lá, cara. Você tinha que ficar como todos nós. Imagina esse final de semana, São Paulo parou, ô Renato, você que mora em São Paulo, pelo amor de Deus, veja os bares, ó. Tem duas manchetes aí para você comentar. Primeiro, o bar que peitou o Bruno, que é o Ponto Chique. Põe no ar aí. O Ponto Chique abre o mesmo com a restrição. O sócio afirmou que tomou essa decisão de peitar a fiscalização após ver o Bruno Covas no Rio. Ué, tá certo, né? Em compensação, outro ponto tradicional de restaurante em São Paulo não aguentou. O Bar do Juarez teve que fechar, um dos mais tradicionais de São Paulo fechou as portas. Ninguém aguenta passar dias e dias mantendo os funcionários com as portas fechadas. Quer dizer, o João Dória está, acho que, seguramente, hein? Enquanto que nós estamos lá em cima, o João Dória está no seu pior momento, hein Renato? E o Covas falar de hipocrisia, João, hipocrisia foi o que ele fez, né? Ele ainda colocou no texto ali, disse que, olha, eu estou aqui, tratamento de câncer e tal. A gente deseja saúde, né? Claro. Perfeito, que ele se recupere. Agora, se é esse o ponto, então quer dizer o seguinte, ele avaliou, né, que na situação dele, ele já está ali, não sabe se tem ainda muito tempo de vida e tal, então ele não queria perder essa oportunidade de viver um momento como esse com o filho dele, né, de ir lá no estádio e assistir o jogo. Agora, como é que ficam, João, os milhares, milhões de pessoas que estão aqui com proibidos de trabalhar, né? E eles não têm esse direito de avaliar os riscos, se vale a pena ou não vale a pena abrir os seus comércios. Então, ele toma essa decisão para assistir um jogo de futebol, né? Não era nada de vida ou morte para ele, era um momento de diversão para estar ali com o filho dele. Ele usa isso como justificativa e ele não dá esse mesmo direito para as pessoas poderem sobreviver, poderem trabalhar, botar o pão em casa, ou tem pessoas também que podem estar doentes, como ele, que por eles gostariam de ir num jogo de futebol, por exemplo, não tem público no estádio aqui de São Paulo, né, como no resto do Brasil. Então, é uma cara de pau muito grande ele chamar de hipócritas, sendo que a atitude hipócrita foi dele, e no embalo o seu João Dória também está sofrendo muito com isso, porque ninguém aguenta mais essa hipocrisia, João. É isso mesmo. Se eles mostram que não seguem as regras, né, o João Dória vai para Miami e o Bruno Covas vai para o Maracanã, as pessoas estão começando a se revoltar, a gente tem um início aí de desobediência civil, começou esse movimento, se todo mundo tomar essa atitude, não tem como o governo controlar, e aí vai ser difícil segurar isso daí, João. Muito bem, agora vamos para os vencedores. Então, a eleição do Senado começa agora, daqui a pouco, é presencial, mas é secreto, claro, e até às 5 horas a gente já sabe qual é o tamanho da votação do Rodrigo Pacheco lá no Senado, positivo.
e às 19 horas começa a votação na Câmara. São esses horários? É isso? Isso sempre atrasa um pouco, né, João? A previsão é essa mesmo, né? Da Câmara começar às 19 horas, deve ir aí entrar mais ao tardar da noite, né? E, de novo, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho essa possibilidade aí de desistência da candidatura do Baleia Rossi. Vamos ver se o Rodrigo Maia vai adiante com esse blefe aí da questão do impeachment. Eu acho que ele não vai fazer isso, até porque seria um tiro no pé, seria pior para ele e seria um papelão, né? Ele sair aí estribuchando, querendo botar fogo no parquinho, não sabendo perder, na verdade é isso. Então, vamos acompanhar o número de votos, né? Uma votação acima de 300, João, de 300 votos para o Arthur Lira é um sinal de muita força do governo. E aí, de novo, o governo tem que aproveitar esse embalo e já colocar em pauta, na sequência, essas reformas para garantir a sua aprovação o mais rápido possível. A gente sabe que no Brasil cada dia tem uma coisa nova, de repente daqui a pouco volta essa greve aí com força. Hoje a gente viu que o movimento foi muito fraco, mas tem Covid, tem muita coisa acontecendo. O governo não pode perder esse momento, esse embalo, para já colocar as coisas para serem aprovadas o mais rápido possível, e uma votação alta facilita isso daí, João. Pois é, são dois lados, né? Primeiro lado negativo, que a oposição já está pegando, dizendo assim, tá bom, Bolsonaro, você ganhou no Congresso, mas você tem que agora mostrar serviço, porque agora você não tem mais justificativa de dizer que tinha lá Rodrigo Maia atrapalhando. Beleza, essa realmente é uma evidência isso. Só que nós achamos que eu nunca vi uma situação tão favorável para o Executivo com o Legislativo assim tão enfronhado pensando a mesma coisa. Eu acho que as pautas vão andar. Nós precisamos da reforma administrativa, nós precisamos da reforma fiscal, nós precisamos oh meu Deus, são 3 reformas. A fiscal, a administrativa e a tributária e a impossível... E é impossível, para mim é impossível, né? Mas seria melhor a reforma política. É difícil essa reforma política, né, Renato? Essa é mais difícil porque depende deles, né? Então, seria muito importante, porque resolveria muitos problemas do país. Reforma de regimento, muita coisa podia melhorar nesse sentido, mas como são os próprios políticos que teriam que votar isso, então é mais difícil. Agora, João, olhando o cenário aí, antes a gente estava vendo uma união praticamente do Congresso e do Judiciário contra o Executivo, contra o presidente, e agora a gente pode ver uma mudança. Agora teremos o Executivo com o Legislativo contra o Judiciário. Então vai faltar só o Judiciário aí que continua atrapalhando o andamento das coisas, mas o Congresso sai da oposição, né, e vai para uma situação mais favorável ao governo. E só para registrar, João, uma outra notícia que hoje mostra mais uma vez uma vitória do presidente foi uma declaração do general Mourão, que a gente comentou aqui na semana passada, que vinha dando declarações aí um pouco esquisitas, assessores confabulando ali sobre impeachment. Hoje ele escreveu no Twitter que não há nenhum motivo para impeachment, que isso é coisa que não tem o menor cabimento de acontecer. Então a gente comentou que o Bolsonaro tinha dado uma prensa nele e hoje parece que o general Mourão resolveu deixar isso bem claro, né? Baixou a bola e fez um tweet aí de apoio, dizendo que realmente seria um absurdo qualquer tentativa de impeachment nesse momento, João. Está aqui na tela, o general Milton Mourão, deixa eu ler o Twitter, põe na tela de novo para mim, Davi, isso. Como vice-presidente, diz o general Mourão, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação de pedido de impeachment do nosso presidente, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil. Portanto, com esse Twitter, além dele se posicionar, ele limpou a pauta, né, por causa daqueles problemas da semana passada. É bem um momento muito favorável para o país consolidado nesse Twitter, né, Renato? É isso aí, João. Acho que agora, como eu disse, vamos aproveitar esse momento e fazer o que tem que ser feito. Tá. Última questão. Existe algum perigo desse momento, né? Desse momento daqui para frente acontecer uma reviravolta nos acontecimentos lá da Câmara, ou a gente pode considerar que o jogo já foi jogado? Olha, João, política é aquilo que a gente fala, né? A Libertadores teve um gol aos 53 do segundo tempo, mas eu acho que o placar está bem alto aí, uma virada nesse momento é algo bem complicado de acontecer, então eu diria que essa fatura está liquidada, João. A dúvida agora é o placar, esse é o meu sentimento. E aí o Lira, claro, já assumiu, né? Ele está dizendo assim, não, mas
se o Rodrigo Maia apresentar o impeachment, o meu primeiro ato é anular. Então já acaba. Tchau, Rodrigo Maia. Tchau, nhonhô, né? Chega, né? Chega, já encheu muito o saco. É isso aí. Muito Tchau bom. e bens. Amanhã você vai virar para comentar essa eleição histórica. Você vai estar de plantão conosco pelo Notícias Agrícolas, é isso? Estamos juntos. Combinado, João. Vamos ficar de olho aqui, trazendo as novidades para os seguidores. E acho que vai ter boas notícias aí. Vamos acompanhar. Muito bem, maravilha. Obrigado, Renato, pela sua participação.